Bom dia aí para quem chegou agora. A gente vai resolver algumas questões, tá? Hoje a gente parou aqui nessa questão da bicicleta, né? Que a gente fez os nossos cálculos. Vamos fazer 26, 27 e 28. E depois eu vou abrir para dúvidas e perguntas, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Ele fala assim, ó. Duas forças de 12 newtons e de 20 newtons atuam sobre um corpo com um ângulo entre as direções medindo 120 graus. Determine o módulo da força resultante. Beleza. Como é que vocês calculam isso, gente? Como é que vocês calculam isso? Vocês lembram de decomposição de vetores? Lá da física? A gente pode desenhar isso de maneira bem simples aqui no plano cartesiano, né? E ver como é que ficaria essas forças, tá? Vocês querem um tempinho para fazer? Como é que vocês estão aí hoje? Vocês estão com material para poder fazer aí? Olha só. Então vamos lá. Galera, vou dar um tempinho para vocês, tá? Uns 3 minutinhos e volto fazendo essa questão 26 com vocês. Beleza? Não sei se vocês já fizeram, se teve alguém que já fez aí algumas questões. Qual página? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que a gente está no final do livro. Gente, a gente está acabando nossa maneira. Falta 2 capítulos. Vai dar tempo de ver tudinho e bem visto. Por isso que eu estou indo com calma, estou indo devagar com vocês. Página 125. Obrigado, Thiago. Página 125. A gente pensa assim, ó. Se eu tenho 2 ângulos aqui, 2 forças. Deixa eu colocar minhas forças bonitinhas. Com um ângulo de 120 graus entre elas, 135, 120 graus entre elas. Vamos colocar, se eu quiser o ângulo, né, o ângulo entre elas, esse ângulo aqui que é o ângulo de 120. Né? Esse ângulo é o ângulo de 120 graus. Beleza. Se eu utilizar a regra do paralelogramo, né, eu teria que o prolongamento desse, né, o prolongamento desse, aí eu vou tentar associar o ângulo certinho ali de prolongamento, e eu teria aqui essa força resultante aqui, ó. Essa seria a força resultante. Então, eu posso fazer dois métodos de cálculo, né? Eu posso utilizar a minha esqueci. Eu posso utilizar a decomposição na física, né? Ou posso utilizar a lei dos cossenos aqui também, tá? Por quê? Se eu utilizar a lei dos cossenos, eu tenho alguns pontos importantes aqui. Vocês querem que eu faça como? Com a lei dos cossenos ou com decomposição de vetores? Aqui é o A, aqui é o meu B, aqui é meu C, esse ponto aqui resultante é o meu D, né? Vocês entenderam que esse vermelho aqui é o resultante, né? Beleza. Aí se eu falo que AB aqui é igual a 12 e que AC é igual a 20, eu vou ter que de B até D também é 20.
né? Aqui também é 20. Certo? Ó, porque se aqui é 20 e aqui de C a D é 12. Beleza. Então, o que que eu tenho, Juan? Eu tenho aí um triângulo, né? Onde eu consigo medir um ângulo dependendo de como eu fizer aqui a minha expressão, né? Como esse ângulo aqui mede 120, eu tenho que o ângulo ABD, né? O ângulo ABD, ó, se aqui é 120, aqui é 120, então esse ângulo aqui só pode ser 60 graus. Aqui só pode ser 60 graus. Concordam comigo? Por que que aqui pode ser 60? Porque, ó, 120 mais 120, 240. Para completar 360, falta 120. Então tem que ser 60 para cá e 60 para cá, porque a gente tem um quadrilátero, né? Então, vamos colocar aqui. Aqui é 60 graus. Beleza. Agora, o que que a gente faz? Eu tenho esse lado, eu descubro esse lado, lei dos cossenos. Tá vendo que eu tenho um triângulo aqui? Então, eu poderia fazer assim, ó, x ao quadrado é igual 12 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 12 vezes 20 vezes o cosseno de 60. Conseguiram enxergar aí? Perguntaram o que você fez para formar esses triângulos. Eu utilizei a projeção lá da regra do paralelogramo da física. Lembra? A soma de dois vetores não vai ser esse vetor resultante aqui? Esse lado AC é paralelo a BD. Portanto, tem o mesmo comprimento, já que AB é paralelo a CD. Então, é isso que a gente faz. A gente aplica a lei dos cossenos, gente. Olha, x ao quadrado vai ser igual a 144 mais 400 menos... Vamos ver. Quanto que dá o cosseno de 60, gente? Isso aí, meio. Meio. Né? Meio, isso aí. Então, ó, esse meio aqui vai simplificar com esse, vai ficar só 12 vezes 20. 12 vezes 20 dá 240. Estão perguntando por que menos? Porque a lei dos cossenos é menos. Certo? Olha aqui, ó, a lei dos cossenos é menos. Só fica positivo quando o ângulo é maior e o valor do cosseno aqui é negativo. Certo? Lembra da lei dos cossenos aqui, ó? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno do ângulo A, né? Que seria o ângulo oposto a por isso, tá? Por isso menos. Vamos continuar. X ao quadrado vai ficar, fazendo essa conta aí, 400 menos 240 dá 160. Vai ficar 160 mais 144. Isso dá 304. Então, vou ter aqui 304. Se eu for calcular a raiz de 304, né, posso fatorar aí, eu vou achar que vai ser 4 raiz de 19. Tá bom? Beleza? Conseguiram entender pela lei dos cossenos? Então, formei o triângulo aqui e fiz uma conta. Compreenderam? Cadê o pessoal? Se eu quisesse fazer por decomposição de vetores, o que que eu faria? Eu poderia pegar aqui, ó, fazer a decomposição desse cara aqui, né? Então ia ficar esse cara negativo, esse cara positivo, ia fazer a decomposição dele em y,
Então, ele ia ficar com a componente y aqui e ia ficar com a componente x diminuída, né? E a gente ia fazer aqui teorema de Pitágoras com triângulo retângulo. Beleza? Vocês conseguem enxergar ou posso fazer? Ou preciso fazer aqui? Então, vamos lá. Se eu quisesse fazer a decomposição de vetores, eu já esqueço isso aqui, né? Eu apago isso aqui, que é a lei do paralelogramo. Apago esse aqui. Deixa eu ver. Deixa eu apagar tudo. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho o eixo X, né? Tenho aqui minha força nesse eixo aqui. Aqui é 135, voltando um pouquinho, 120. Então, eu tenho aqui 120. Beleza. Então, o que a gente faria? A gente faria o seguinte. Eu tenho aqui 120 graus e eu vou decompor, né? Essa força aqui que eu vou decompor, ela vai ficar em X, esse valor aqui, né? E em Y, ela vai ter esse valor aqui. Correto? Como é que eu faço para decompor? Então, aqui eu vou ter em Y aqui, eu vou ter 20 vezes o seno de 120, certo? 20 vezes o seno de 120. E aqui embaixo, eu vou ter 20 vezes o seno de 100, vezes o cosseno, né, de 120. Lembram disso? Decomposição de forças na física? Estão lembrando? Estão lembrando? Não me deixa no vácuo. Bora? Aí eu vou fazer esses dois casos. Por quê? Porque eu sei que aqui vale 12. Né? Então é isso que eu vou fazer. Vamos lá. Quanto que é 20 vezes o cosseno de 120? Isso aqui não dá 10? Porque o cosseno de 120, na verdade, vai dar menos 10, né? Por quê? Porque o cosseno de 120 é menos meio. Lembram disso? Então aqui vai ser menos 10. Então vou chamar de minha fx vai ser menos 10. Aqui, essa força 2 é 12, então significa que se eu somar 12 com menos 10, vai dar 2 positivo. Então, minha força resultante em x é igual a 2 positivo. Beleza, e minha força resultante em y? Qual o seno de 120? O seno de 120 não é raiz, não é a mesma coisa do seno de 60? E o seno de 60 não é raiz de 3 sobre 2? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, minha força resultante em y, ela vai ser 20, que multiplica raiz de 3 sobre 2, então vai ficar 10 raiz de 3. Então, achei minha força resultante em x e minha força resultante em y. Estão acompanhando até aqui? Então, é como se eu tivesse assim agora. Minha força resultante em x é 2 e minha força resultante em y é 10 raiz de 3. Então, o que eu quero fazer? Eu não quero calcular a força resultante, que é basicamente eu calcular o teorema de Pitágoras aqui. Seria essa força aqui, ó. Essa força pelo prolongamento dos dois. Que agora eu tenho um triângulo retângulo. Já que eu tenho um triângulo retângulo, o que eu faço? Teorema de Pitágoras. Então, eu vou fazer aqui. Cadê? Aqui. Vou fazer aqui. Minha força resultante, né? Meu módulo da força resultante, minha FR, vai ser igual a quem? 2 ao quadrado, que é 4, mais 10 raiz de 3 ao quadrado, 10 raiz de 3 ao quadrado, né? E eu tenho isso tudo ao quadrado.
Beleza, então minha força resultante ao quadrado vai ser igual a 4 mais 10 ao quadrado dá 100. Essa dá mais trabalho, porque se tem vários passos lá, a gente faz um passo só e acaba. Né? Vezes 3. Né? Então, força resultante. Aí você fala assim, uai, Juan, deu a mesma coisa. Olha só que incrível. Sim, gente, porque a lei dos cossenos funciona. Então, eu tenho aqui 304. Né? Logo, minha força resultante também vai ser o mesmo valor quando eu passar a raiz. Minha força resultante vai ser 4 raiz de 19. Isso mesmo. Coisa de um sinal, gente, você erra a questão. Beleza, galera? Conseguiram entender dos dois jeitos? Uma eu utilizei o conceito da física, né? Na verdade, as duas eu utilizei o conceito de física. Só que uma eu utilizei a lei dos cossenos, né? Que facilitou minha vida e ela já foi muito mais rápido. E a outra eu utilizei o quê? Decomposição de forças. Beleza? Então, sempre que você quiser calcular a força resultante entre elas, calcule o quê? A lei dos cossenos entre elas, que você vai ver aí ter a força resultante entre esses valores aí. Beleza? Vamos ver a questão 27. Ele fala assim na questão 27. Um navio estava parado a 50 quilômetros de um farol quando emitiu um pedido de socorro. Uma lancha marinha, ó a lancha aqui, estava a 35 quilômetros do mesmo farol, então ele já deu informações importantes. Vou anotar aqui com vocês, presta atenção. Ele falou que aqui são 50 quilômetros e aqui são 35 quilômetros. Beleza. Ele partiu em linha reta em direção ao navio para ajudar. Qual a distância que a lancha deverá percorrer? Ou seja, a lancha saiu daqui, fazer em vermelho, saiu daqui e foi até o navio. Qual é essa distância que a lancha vai percorrer? Vou dar um tempinho para vocês, tá? E quero ver aí como é que vocês vão estar resolvendo aí para a gente essa questão. Vamos lá. Olha só, esse ângulo de 45, ele está aqui. Tá vendo? Aqui vale 45. Esse ângulo de 30, ele está onde? Ele está aqui. Aqui vale 30. Então, eu estou falando que esse ângulo todo aqui, ele vale quanto? 75. Ah, Juan, agora tá fácil. Por quê? Agora eu posso usar a lei dos cossenos aí e fica moleza a minha questão. Justamente, gente, isso mesmo, olha. Então, já que eu tenho meu triângulo aqui, eu posso falar que meu lado x ao quadrado, posso repetir sim. Olha só. Tá vendo que aqui tem 45 graus? Na matéria que a gente estudou de ângulos e triângulos, a gente vê, ó, se aqui é a mesma reta e é paralelo a essa aqui, a reta norte, então significa que esse ângulo de 45 graus, ele está aqui também. Aqui vale 45. Aqui vale 45. E esse ângulo de 30 graus é a mesma situação, aqui vale 30. Logo, quanto que é 30 mais 45? Não dá 75? Então, eu tenho um triângulo com ângulo de 75 com esses lados aqui. Então, eu posso falar que x ao quadrado é igual a 35 ao quadrado mais 50 ao quadrado menos 2 vezes 35 vezes 50 vezes o cosseno de 75 graus. Beleza? Tranquilos aí? Aí, ó, não dá a raiz exata. Faço x ao quadrado é igual a 35 ao quadrado. Quando a gente fizer essa conta toda, gente, ó, 35 ao quadrado dá 1.225 mais 50 ao quadrado dá 2.500 menos 50 vezes 35 vezes 2
vezes o cosseno de 0,75, que é 0,259, vai dar 906,5. 906,5. Então, é essa conta que eu estou fazendo. Estão perguntando, mas para isso não precisa ter um ângulo de 90 graus? Gente, é a mesma coisa que a gente vai falar, a lei dos cossenos é justamente para triângulos que não são retângulos. Tá? Então, não precisa ter um ângulo de 90 graus. Então, x ao quadrado vai ser 1.225 mais 2.500 menos 906,5, eu vou achar aí 2.818,5. Então, se eu extrair a raiz quadrada disso aqui, vai dar aí raiz, vai dar 53,08, você pode arredondar aí para 0,9. Então, 53,09 quilômetros é a minha medida aí que eu vai precisar andar. Certo? Vamos para a última questão desse livro. Deixa eu ver. É a última questão desse livro, não. A última questão que a gente vai resolver de aprendizagem. Olha o tanto de questão que a gente resolveu, gente. Muita questão dessa matéria. E a gente finaliza essa matéria hoje, tá? Na aula de amanhã a gente entra em logaritmos, matéria muito massa, muito massa. Sim, no caso desse arredondamento, se tiver um número a mais ou um número a menos, eu considero. Mas lembre que arredondamento é para cima, né? Dependendo da questão, ele nem te dá essa chance aí. Uma coisa sou eu, uma coisa é a banca da prova. Então, você tem que considerar o arredondamento aí. Se tiver aí acima de 5, você arredonda para cima. Se tiver abaixo de 5, próximo número, você arredonda para baixo. Tá? Questão 28, ele fala assim, ó. Um piloto deveria fazer um voo de 400 km do ponto A diretamente até o ponto B, seguindo o rumo 20. Né? Ao programar o piloto automático, ele cometeu um erro e o avião saiu do ponto A, seguindo o rumo 50. Após voar 100 km, o piloto foi avisado pelo controle de tráfego aéreo que percebeu seu erro, indo diretamente para o destino. O voo original deveria ter sido feito em 2 horas, né? E o erro que o piloto provocou um aumento de quanto tempo ao voo? Então ele está falando assim, ó, o piloto tinha que sair do ponto A do ponto A. Ah, que raiva. Do ponto A ao ponto B, né, tomando um rumo. Então, esse seria aqui meu rumo do ponto A até o ponto B. Esse seria o rumo que ele deveria tomar. Só que o que aconteceu? Ele tomou um rumo diferente. Vamos supor que ele tomou esse rumo aqui, ó, e ele andou 100 km por esse rumo, certo? 100 km ele andou aqui. O voo tinha aqui 400 km, né? Aí ele falou que cometeu um erro e vai ter que voar mais um pouquinho, né? Então eu estou querendo saber a distância que ele vai sair daqui até aqui para chegar no ponto B. Correto? Então é isso que aconteceu. Aí ele falou e ele está querendo saber. O voo original deveria ter sido feito em 2 horas. Então ele ia voar esses 400 quilômetros em 2 horas. Em 2 horas. Então aqui a gente já tem a velocidade do avião. Agora o que a gente faz? Calcula quanto tempo que ele vai gastar para percorrer esse espaço aqui e ver quanto tempo que acrescentou na hora. Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí, tá? Nosso esboço aqui já está lindo, maravilhoso, é só basicamente terminar de resolver.